aula a gente vai falar sobre a importância do tecido ceratinizado. Será que realmente existe a necessidade de existir essa faixa de tecido ceratinizado ao redor dos dentes? Então a gente vai começar a ver um pouquinho sobre esse assunto aí. Só que para a gente poder começar a falar sobre a real necessidade ou não da existência desse tecido ceratinizado, a gente vai primeiro começar a falar, a rever alguns pontos sobre a anatomia desse tecido ceratinizado. Afinal de contas, o que que é essa mucosa ceratinizada? A mucosa ceratinizada nada mais é do que a gengiva marginal livre, mais a mais a gengiva inserida, né. Então a mucosa ceratinizada, ela faz parte da mucosa de revestimento, por isso ela é um tecido ceratinizado, e é um tecido ceratinizado que vai da gengiva marginal livre, da margem gengival na realidade, até a linha mucogingival. Então a gente tendo esse conceito de anatomia, a gente consegue discernir clinicamente e diagnosticar, será que tem tecido ceratinizado ao redor daquele dente? E de quanto é essa faixa de tecido ceratinizado? Então, dessa forma, a gente consegue aplicar o conhecimento de anatomia na prática clínica. E sabendo o que é o tecido ceratinizado, a gente também consegue aplicar os conhecimentos desses tecidos supracrestais. Esses tecidos supracrestais que estão presentes nesse tecido ceratinizado, a gente tem o sulco gengival, télio juncional e a inserção conjuntiva, que em média eles têm uma profundidade de sondagem de mais ou menos 3 milímetros. Isso pode variar? Com certeza, isso vai variar dependendo do sítio que você vai sondar, tá? Mas em média a gente tem como padrão de normalidade esses 3 milímetros. Lembrando que espaço biológico, a gente considera apenas como espaço biológico o epitélio juncional e a inserção conjuntiva. Por quê? Porque esses são os únicos tecidos que conseguem de fato promover um selamento, né? E dividir o meio interno do meio externo. Então, o epitélio juncional e a inserção conjuntiva, eles conseguem ser tecidos que, devido às suas características histológicas, eles estão em íntimo contato com a superfície dentária. Então, por isso eles conseguem promover esse selamento e esse vedamento do meio interno para com o meio externo. Então, por isso eles são caracterizados como espaço biológico. E eu tendo esse conhecimento, eu consigo aplicar inclusive isso para o conceito de prótese. Como assim? Se eu precisar levar mais da minha coroa protética, né, o meu preparo protético subgengival, até quanto subgengival eu vou levar? Somente na região de dentro do sulco. Aí eu vou lembrar mais ou menos, né, segundo o conceito de Gargulho e colaboradores em 1961, eles verificaram que, em média, né, esse suco gengival ele tem de 0,69 milímetros. Então, se eu precisar levar o preparo da minha coroa protética subgengival, eu só vou levar até onde? Até dentro do suco. Porque se eu for além e entrar no epitélio juncional, eu já invadi o meu espaço biológico, ou seja, eu vou quebrar aquela barreira que está vedando, que está selando o meu interno contra o meu externo, tá? Então, diante disso, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a importância desse tecido ceratinizado ao redor dos dentes. Então, os estudos falam que a espessura desse tecido ceratinizado ele vai influenciar na magnitude da recessão gengival. Recessão essa que vai acontecer em virtude do trauma da escovação e acúmulo de placa bacteriana, porque a placa bacteriana vai desencadear um processo inflamatório e, em decorrência desse processo inflamatório, e por ser sido ceratinizado, o fino pode sim a desenvolver uma recessão gengival. Mas afinal de contas, o que que é um tecido ceratinizado fino e o que que é um tecido ceratinizado espesso? Como é que a gente consegue diagnosticar? Tá? Tem estudo que mostra que quando você faz a sondagem utilizando uma sonda periodontal e quando você coloca essa sonda periodontal no sulco e você consegue enxergá-la por translucidez, você caracteriza esse tecido ceratinizado como fino. Do contrário, ao colocar essa sonda periodontal no sulco e você não consegue enxergar essa sonda por translucidez, então significa que aquele tecido ceratinizado é um tecido ceratinizado espesso. E quando esse tecido ele é espesso, ele consegue resistir a todas as ações mecânicas que vão surgir dentro da cavidade bucal. Porém, tem estudos que mostram que se esse tecido em espessura ele for no mínimo de 1 milímetro, ou mais, ele já é caracterizado como um tecido ceratinizado espesso. Ou se ele for menos de 1 milímetro, ele é um tecido ceratinizado fino. Mas como é que a gente consegue determinar se ele tem 1 milímetro, se ele tem mais de 1 milímetro? A gente consegue medir isso clinicamente.
Se a gente não conseguir medir clinicamente, a gente consegue medir através de alguns exames de imagem, como a própria tomografia, só que a gente tem que fazer a solicitação de uma tomografia com afastamento labial. Então, a gente consegue medir eh, essa faixa, essa espessura de tecido ceratinizado ali na região supracrestal, tá? Então, quando esse tecido ceratinizado ele for menor, né, quando a faixa, na verdade, de tecido ceratinizado, não só a espessura, mas como a altura, né, a largura desse tecido ceratinizado, ele for muito estreita, com uma gengiva inserida menor que 1 milímetro, isso vai facilitar a deposição de placa bacteriana. Ou seja, isso vai facilitar o desenvolvimento de um processo inflamatório local. Porém, tem estudos que falam que não interessa, não tem uma quantidade mínima de tecido ceratinizada para você ter saúde periodontal, basta o paciente ter um bom controle de placa bacteriana. Só que na realidade ninguém tem um controle de placa bacteriana adequado para manter uma área livre de qualquer acúmulo de placa e de qualquer processo inflamatório. Então, por isso, a gente define que existe sim uma necessidade de uma faixa mínima para que você tenha saúde periodontal. E afinal de contas, qual é essa quantidade mínima, né? Um estudo clássico de Lenglet de 1972, mas que é um estudo, apesar de antigo, ele é atual até hoje, ele preconiza que é necessário existir pelo menos 2 milímetros de mucosa ceratinizada, sendo que desses dois, um tem que ser de gengiva inserida. Que essa faixa de 2 milímetros de mucosa ceratinizada, ela é suficiente para você ter homeostasia periodontal, ou seja, para você ter saúde gengival. Ou seja, esses 2 milímetros de mucosa ceratinizada é suficiente para você ter toda a fisiologia gengival e resistir a qualquer processo inflamatório proveniente de acúmulo de placa bacteriana. Sendo que, em caso de restaurações subgengivais, como em caso de restaurações protéticas, que você vai precisar levar esse preparo protético subgengival, o ideal é que você tenha uma faixa de mucosa ceratinizada mais larga. Ou seja, não basta você só ter uma faixa larga, você também tem que ter uma faixa espessa. Ou seja, você tem que ter no mínimo 1 milímetro de espessura de tecido ceratinizado, e na presença dessas restaurações, desses preparos subgengivais, você tem que ter no mínimo 5 milímetros de mucosa ceratinizada, sendo 3 milímetros de gengiva inserida. Para quê? Para conseguir tolerar esse posicionamento subgengival da margem dessa restauração. E daí você vai ter previsibilidade do seu tratamento restaurador a longo prazo. Caso contrário, você vai ter processo inflamatório local instalado. Afinal de contas, quanto menor a faixa de tecido ceratinizado, quanto mais fino for aquele tecido ceratinizado, mais raso é o meu suco gengival, o que diminui a previsibilidade de você colocar um preparo protético, um término cervical subgengival. Então, quando você tem essa faixa adequada de mucosa ceratinizada ao redor do dente, você tem toda uma fisiologia local existindo ali, como, por exemplo, vai auxiliar no fluxo do fluido gengival. Então, quando você tem pelo menos 2 milímetros de mucosa ceratinizada em largura, esse fluido gengival ele vai sair exclusivamente via suco. E se ele sai via suco, ele consegue exercer a sua ação de lavagem naquela região de suco. Por quê? Porque nesse fluido vai sair imunoglobulinas, vão sair leucócitos, que vão contribuir para o processo de defesa. Afinal de contas, essa placa bacteriana, as bactérias presentes na placa, elas vão tentar entrar na região subgengival via suco. Então, se você consegue permitir que a fisiologia ela exista, né, consegue, na verdade, funcionar, né, de uma maneira adequada, como no caso do fluido gengival saindo exclusivamente via suco, é óbvio que você vai ter uma ação de limpeza muito mais favorável para o organismo, porque esses leucócitos, essas imunoglobulinas, elas vão tentar evitar a agregação de bactérias, a adesão bacteriana na superfície dentária, na película adquirida. Ou seja, é óbvio que você vai combater aquele processo, o início de um processo inflamatório local. O organismo, por si só, ele vai conseguir se defender. Além disso, quando você tem essa faixa adequada em altura e em espessura de mucosa ceratinizada, você vai ter uma maior secreção de citocinas inflamatórias. Citocinas essas que vão promover
proliferação e diferenciação celular que vão auxiliar no recrutamento de células de defesa. Ou seja, você vai ter uma melhor defesa local na presença dessa faixa de mucosa ceratinizada. Do contrário, quando você não tem essa faixa mínima em altura e espessura, você vai ter um déficit da fisiologia local desse tecido ceratinizado. E daí, né? Eu não tenho um tecido ceratinizado presente. O que eu posso fazer? Você tem, né, alguns procedimentos cirúrgicos, as cirurgias plásticas periodontais, também chamada de cirurgias mucogengivais, em que você pode promover o aumento dessa faixa de tecido ceratinizado, né, quando ela se encontra inadequada, tanto em altura quanto em espessura. Então, você consegue promover esse aumento dessa faixa ceratinizada, esse ganho volumétrico desse tecido ceratinizado, que você vai favorecer, inclusive, o controle de placa bacteriana, o que vai, consequentemente, favorecer o controle desse processo inflamatório local, né? Que vai promover uma homeostasia periodontal na área. Além disso, quando esse paciente ele é um paciente que vai ser submetido a um tratamento ortodôntico, é muito interessante você fazer essa avaliação dessa faixa de tecido ceratinizado, né? Porque quando está no planejamento ortodôntico, que o posicionamento daquele dente no futuro, né, a raiz ela vai ser levada mais para fora do alvéolo, ou seja, aquela raiz ela vai ser vestibularizada. Será que tem presença de deiscências ou fenestrações ósseas, ou essa movimentação vai causar isso? Né, uma fenestração, uma deiscência óssea. Isso pode promover uma recessão gengival na presença de uma faixa inadequada de tecido ceratinizado. Então, é interessante você fazer essa avaliação prévia e fazer até alguma intervenção, se for necessário, se for essa situação de uma faixa estreita na presença de uma deiscência e até desse planejamento futuro, né, de você fazer uma intervenção periodontal prévia para evitar um processo de recessão gengival pela inadequada faixa, uma presença inadequada de mucosa ceratinizada. Ou então, se você se deparar durante o processo, né, durante o tratamento ortodôntico com essa situação clínica, por que não realizar esse aumento desse tecido ceratinizado? Porque às vezes não tem esse tecido ceratinizado e daí você tem essa predisposição e formação dessa recessão gengival, você tem um comprometimento da homeostasia local. E você pode fazer essa alteração desse fenótipo gengival através desses procedimentos cirúrgicos periodontais, né? Lembrando que você precisa que o dente ele esteja numa posição adequada, né, com a raiz dentro do alvéolo, para que você de fato consiga criar esse tecido e conseguir recobrir essa raiz no caso de uma recessão gengival, né? Do contrário, você não consegue ter um bom prognóstico de recobrimento radicular ali na área. Então, a gente conseguiu abordar rapidamente, de forma bem resumida, que existe sim, né, eh, essa necessidade que é importante você fazer essa avaliação da presença dessa mucosa ceratinizada ao redor de dentes no seu paciente, principalmente quando você vai precisar submeter esse paciente a um tratamento restaurador, né, protético com posicionamento subgengival da margem dessa restauração, seja das suas facetas, seja das suas coroas totais, independente do tipo de material restaurador que você vai utilizar, né? Mas para você ter saúde, você precisa desse tecido ceratinizado, né? Lembrando que quanto maior a faixa de tecido ceratinizado, quanto mais espesso esse tecido ceratinizado, maior o seu suco gengival. Você consegue esconder melhor esse seu término, essa linha de cimentação da sua coroa protética. Muito obrigada.